Se o seu bebê não dorme bem, talvez ele esteja pulando uma das partes mais importantes do sono, o ritual. Sem ele, não existe consistência e nem autonomia. Hoje eu vou te mostrar como montar o ritual ideal para cada momento do dia. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar. Vamos fortalecer a nossa relação? Então já dá o like e se inscreve no canal. Neste vídeo eu vou falar para vocês que de nada adianta a gente ficar estudando técnicas de sono para o bebê dormir a noite toda se você não faz o básico, que seria, nesse caso desse vídeo, rituais de sono. Rituais de sono junto com a higiene do sono, com o ambiente, com rotina, está ali nas bases, no fundamento de uma autonomia de sono bem feita. Então já vou pedir para você comentar aqui se você sabe o que é ritual, o que você faz com o seu bebê antes dele ir para a cama e se aí o ritual é organizado ou se é tudo no improviso mesmo. Primeiramente, o que são rituais? Rituais é uma sequência de ações que você faz para que o corpo e o cérebro entenda que está na hora de desacelerar. Todos os dias, todos os momentos da hora de dormir, precisa ser feita as mesmas ações na mesma sequência, na mesma ordem. Isso, como eu já falei para vocês, o bebê não tem relógio, ele não entende relógio. O que ele entende são padrões. Então, rituais são padrões que você faz metodicamente, dia após dia, e ele vai internalizando, o relógio biológico dele vai internalizando e vai entendendo que está na hora de desacelerar e preparar para a hora do sono. Ritual de sono é uma parte fundamental para uma boa higiene do sono, para uma boa autonomia do sono do seu bebê. Não adianta ficar estudando técnicas se você não tem o ritual organizado aí na sua casa e minimamente previsível. Dormir sem um ritual para o bebê é como se a gente dormisse com a televisão ligada e a luz acesa. Só mesmo se você estiver exausto, e aí você vai cair no sono. Mas caso contrário, se você não estiver exausto de fato, você não vai conseguir dormir. Vai ser um pouco mais difícil pegar no sono. Para o bebê é a mesma coisa. Muitos pais dizem, nossa, meu bebê, olha, é uma bênção, dorme até no claro, dorme, olha, onde deixa, dorme. É porque essa criança está com privação de sono. Ele está exausto, com cortisol elevadíssimo. E quando atinge o pico, que ele não aguenta mais, então o corpo desliga para que ele consiga descansar e repousar um pouco. Mas normalmente, quando dormimos com esse estado de estresse no corpo, a criança não consegue descansar o tanto quanto ela descansaria e passar por todas as fases do sono essenciais para uma vida saudável, para um sono saudável. Então fique esperta, se você acha que é uma vantagem o seu bebê dormir em qualquer lugar, olha só, ele deita, dorme em qualquer lugar, pensa bem se a sua criança não está exausta e na realidade ele está como um adulto, dormindo até ali no sofá com a luz acesa e a luz ligada. E por que eu falei para você que ritual é a base antes de técnicas de treinamento de sono? Porque o ritual, ele tem que ter uma previsibilidade e a autonomia de sono começa com previsibilidade. Não adianta você querer colocar o seu bebê para dormir no berço, colocar ele sonolento no berço, se ele ainda não sabe a hora de dormir. Como já falei em outros vídeos, precisamos estar ligados no tempo acordado do bebê, mais sinais de sono, mas para isso também o bebê precisa ter uma sequência minimamente previsível durante o dia para que ele mesmo entenda e não resista tanto ao sono naquele momento. Técnicas como colocar o bebê sonolento no berço só funciona quando o bebê está calmo e tranquilo. Se ele está no meio de um furacão na cabecinha dele e de repente você quer que ele fique calmo e tranquilo para pegar no sono, não adianta que ele não vai conseguir. Você vai precisar dar mais estímulos externos, você vai precisar pegar ele no colo, você vai precisar embalar mais
mais e muitas vezes até amamentar, como normalmente os pais que incluem associações de sono com o peito fazem, porque não deu a previsibilidade, as pistas de ações antes do momento do sono. Aquele bebê não estava pronto para dormir, ele poderia estar com sono, ele poderia estar no tempo acordado, mas ele não sabia que aquele momento era o momento de dormir e ele ainda não estava preparado. Sendo assim, ele não se entrega, ele não relaxa. E um bebê que não se entrega, não relaxa, não está tranquilo, dificilmente vai pegar no sono rápido. Então, um ritual bem feito é aquele ritual que o bebê não precisa de muito embalo, muito colo, nem muito peito. É aquele ritual onde o bebê já sabe que ele vai para a cama e que é a hora de dormir e que tá tudo bem, ele pode ficar tranquilo porque esse momento deveria estar aqui. Vou falar para vocês sobre os rituais para as sonecas. Esse ritual da soneca tem que ser muito curto, entre 5 a 10 minutos. Não pode influenciar muito o dia do bebê, a rotina do bebê. Normalmente, o dia do bebê tem bastante afazeres. Tem que acordar, tem que mamar, tem que trocar a fralda, tem que ter um tempo de qualidade, tem que ficar ali no chão brincando um pouquinho, depois, dependendo, tem lanche ou tem amamentação de novo, tem um passeio no parque com o carrinho, ou andando, ou no colo. Então, o ritual da soneca, ou seja, o que acontece antes da soneca, tem que ser algo curto, assim como a soneca, querendo ou não, é algo curto, em comparação ao sono noturno, o ritual da soneca também tem que ser bem curto. Eu recomendo algo em torno de 5 minutos, no máximo uns 10 minutos. O ritual, ele é tudo o que acontece naqueles momentos antes do bebê dormir. Na cabecinha dele, até o abrir e o fechar de porta faz parte do ritual. Cada som que ele ouve, cada objeto que ele vê, cada cheiro que ele sente, tudo faz parte do ritual para o bebê. Muitas vezes para nós pode não significar nada, mas para a cabecinha dele fazer as coisas exatamente naquela ordem faz parte do ritual para ele e mostra a ele que é a hora de dormir, que ele pode relaxar. Então, basicamente, entra num ambiente calmo, aí já começou o ritual. Vai em direção à janela, fecha a janela, fecha os blackouts. Liga o ruído branco. Enquanto embala ele, pode cantar uma musiquinha. Coloca ele no berço sonolento. Sai do quarto, fecha a porta. Até essa batidinha na porta significa na cabecinha dele que é a hora de dormir. Pode usar palavras de afirmação também. Agora é hora de relaxar. Agora é hora da sonequinha. Bebê entende. Até mesmo um recém-nascido, eles entendem. Aqui eu não comentei sobre a amamentação, porque quando o bebê tem uma associação muito forte com o peito, eu recomendo que a amamentação seja totalmente fora do ambiente do sono. Então, se o seu bebê acostuma já mamar e cair no sono enquanto mama, eu aconselho que você coloque essa amamentação num ambiente totalmente a par do ambiente do sono, para que ele não associe de forma alguma que o peito vai ser o momento para ele pegar no sono, e sim que ele aprenda que existem outras formas também saudáveis, confortáveis e seguras para pegar no sono, como por exemplo, ser acalentado um pouco em seus braços e depois ser colocado no berço ainda sonolento, curtir o seu próprio cantinho, entender onde ele tá e cair no sono sozinho. Na soneca, o ritual de sono, ele precisa ser replicável por todos os cuidadores. Então é muito importante que aqui realmente não tenha nenhum tipo de associação que outros cuidadores não consigam colocar, por exemplo, o peito. Já os rituais para o sono noturno é um pouco mais longo. Assim como a noite é um pouco mais longa, é normal que esse ritual seja um pouco mais longo. Entre 20 a 30 minutos eu acho o ideal. Não muito longo, porque senão vira um ritual maratona. E aí o bebê, que geralmente está no ponto para dormir, começa a ficar estressado e aquele cortisol vai aumentando. E o bebê que, por exemplo, às 7h30 dormiria tranquilamente, às 8 horas já está estressado e não aguenta mais tanta ação, tanta coisa para fazer nesse ritual do sono interminável. Então, menos é mais. O ritual do sono noturno, ele começa antes mesmo do banho. Não pense você que ele começa no banho, que ele começa ali na janta, ele começa antes do banho. Porque o que eu recomendo é que aproximadamente 2 horas antes do bebê ir dormir, no mínimo 1 hora, apague as luzes, desligue as telas e deixe a casa um pouquinho mais
na penumbra, com abajures ligados, com aquela luz mais amarela. Evite falar alto, evite brincadeiras muito enérgicas. Então, 2 horas antes realmente do bebê ir para a cama é que começa o ritual do sono. Ele começa a sentir já na claridade do dia que vai baixando, as luzes da casa também, os sons também, os seus estímulos começam a ser mais tranquilos para que aquele bebê comece a entender e comece a se acalmar para a hora do sono. Dito isso, abaixou tudo, as luzes, desligou as telas, começou a falar um pouquinho mais baixo. O jantar deve ser mais tranquilo, depois leve para o banho. Aqui eu tô dando um exemplo de ritual, não que necessariamente seja assim. Cada família é única e você tem que adaptar às necessidades da sua família. Então, o exemplo que eu estou dando. Primeiramente, jantar, depois leva para um banho morno. Depois vai pro quarto, já ali só com o abajur ligado, uma luzinha vermelha. Troca a fralda, coloca o pijama e nisso vai falando, é a hora de naná, tá quase na hora de naná, sem brincadeiras enérgicas, sem ficar jogando pro alto. Se você gosta, leia uma historinha bem curta mesmo, ou cante uma cantiga enquanto embala, aproveita o momento de embalar para cantar a cantiga. Se você quer colocar a mamada no ritual do sono noturno, não tem problema. A única questão é, tire o bebê do peito ainda sonolento para que ele vá para o berço ainda sonolento. Se o bebê tem uma forte associação com o peito, tire totalmente a mamada do ritual do sono noturno, pelo menos até o momento dele aprender a se ninar sozinho. Coloque essa mamada antes mesmo do jantar ou depois do jantar, antes do banho, por exemplo, para que ele consiga entender que agora ele vai dormir de uma forma diferente e não mais mamando. Se futuramente você quiser colocar a mamada nesse ritual, que é um momento gostoso, tá tudo bem, o bebê já sabe dormir sozinho. Não vai ser mais tão difícil tirar ele do peito sonolento ou tirar ele do peito acordado para ir pro berço. Você já vai conseguir isso com mais facilidade. Quando a Lulu aprendeu a dormir a noite inteira, o ritual do sono noturno com ela tinha sempre um mamá. E depois eu tirava ela totalmente acordada do peito. Eu sentia que ela já tinha diminuído a sucção. Eu tirava ela do meu peito e começava só a dar uma para ela rotar assim, independente da idade. É simplesmente pelo movimento de fazer isso nas costinhas dela que já vai relaxando ela. E aí eu colocava ela no berço ainda sonolenta ou totalmente acordada, dependendo do dia, e ela dormia sem precisar da minha ajuda. Então, quando o seu bebê já não tem mais essa associação de sono, pode colocar no seu ritual noturno. Ou se você quer mesmo que ele tenha ainda essa associação de sono, continue e persevere. Tire ele do seu peito ainda sonolento e dia após dia você vai perceber que se você não desistir, se você manter a consistência, esse bebê vai conseguir se ninar sozinho. E sempre faça o ritual no mesmo ambiente, porque isso cria uma associação positiva com o ambiente do sono. O bebê começa a entender aquele lugar como um ambiente amigável, como um ambiente conhecido e seguro para o sono dele. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, dê o seu like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva a continuar trazendo mais informações para as famílias. E agora eu vou falar o que evitar nos rituais. 2 pontos eu basicamente já falei, que é entre 1 a 2 horas antes do bebê dormir, evitar totalmente telas. Por favor, desliga até mesmo o seu celular, não fique com o celular na frente da criança, porque aquela luz azul da tela realmente interfere na produção da melatonina, que é o hormônio do sono, que vai deixar ele mais tranquilo e preparado para o sono. Só até esse momento, se você tiver um bebê que a partir das 7, 7h30, 8 horas da noite dorme e dorme a noite inteira sem te despertar no meio da madrugada, você, como um adulto, vai conseguir fazer o que você quiser depois disso. Você vai conseguir tomar o seu banho, vai conseguir jantar, vai conseguir mexer na internet, vai conseguir mexer nas suas redes sociais, vai conseguir até mesmo estudar, assistir uma série, assistir um filme,
contratar uma babá ou pedir pra avó ou vô ficar em casa à noite pra ir pro cinema com o marido, pra ir pros restaurantes com as amigas. É incrível a possibilidade de coisas que a gente tem da nossa vida e da nossa liberdade de volta nessas basicamente 12 horas que o bebê tá dormindo. É claro que dessas 12 horas, pelo menos 8 a gente tem que dormir também. Mas, normalmente, quando o seu bebê dorme à noite, eu digo por experiência própria, a gente tem uma liberdade incrível de tomar um banho sem necessariamente estar com alguém em casa, caso as crianças acordem. Ontem mesmo eu tava saindo do banho e o Luiz tinha ido pra academia e o Luizinho e a Lulu já estavam dormindo há 1 hora mais ou menos. E quando eu saí do banho, e foi um banho longo porque eu lavei os meus cabelos, eu falei assim, nossa, como essa liberdade é boa. Muitas vezes a gente já se esquece dessa autonomia de sono que a gente criou neles, mas pequenas coisas no dia a dia me fazem lembrar como criar essa autonomia de sono neles faz bem pra mim, como mulher, como esposa, como mãe, para minha saúde mental, para minha vida profissional. Quantas vezes eu já preparei roteiros de vídeo para o YouTube nesse momento que eles estão dormindo à noite? Quantas vezes eu já estudei francês nesse momento que eles estão dormindo à noite? Ou já lavei meu cabelo, fiz escova, chapinha, fiz minha unha. São momentos preciosos que a gente tem. Então, por favor, guarde o celular no momento do ritual noturno, esteja presente com o seu bebê nesse momento antes dele ir para a cama, porque nesse momento, não só falando de telas e da luz azul da tela e da produção de melatonina, mas falando mesmo de vínculo, de afeto. É muito importante que o bebê veja que naquele final do dia você está ali disponível inteiramente para ele. Porque se ele vê que você está distante, que você está ali cansado, que você está ali com uma tela na frente do seu rosto, ele vai se sentir inseguro e ele não vai se entregar para o sono como ele deveria. E o bebê acorda quantas vezes for preciso na madrugada para fazer o que ele não fez no dia. Pode ser uma atividade física que ele não fez, pode ser um tempo de qualidade que ele não teve com você, pode ser um afeto, pode ser uma amamentação com carinho. Normalmente os bebês acordam na madrugada muitas vezes porque durante o dia a mãe tá tão cansada que não consegue nem amamentar aquela criança com atenção, com presença. Tá ali no celular, respondendo no WhatsApp, respondendo uma amiga, mandando áudio, não consegue estar ali pele a pele com o bebê e olhando para o rostinho dele, fazendo parte daquele momento. À noite, geralmente na madrugada, as mães estão mais disponíveis porque elas estão sonolentas, elas estão cansadas e muitas vezes elas até caem no sono com o bebê no peito. E eles sentem isso, sentem que você está mais disponível para ele na madrugada do que durante o dia. E eles vão acordar na madrugada para ter essa presença, esse vínculo e esse afeto. E a gente não quer isso. A gente quer que a noite seja feita para dormir e o dia seja feito para tempo de qualidade, vínculo, afeto. Então toma cuidado e preste atenção se na hora das mamadas, se na hora dos despertares noturnos até mesmo, você não tá ali sempre com o celular na mão e realmente não está totalmente presente para o seu bebê. Evite rituais maratonas, como eu já falei, porque acaba ficando assim uma coisa atropelada, uma coisa que tem que cumprir, tem que cumprir, tem que fazer e o bebê fica realmente exausto. Menos é mais. Se não der tempo de colocar aquela massagem, tá tudo bem. Se não der tempo de contar aquela história, tá tudo bem. Se a musiquinha só der tempo de cantar enquanto você amamenta ou enquanto você embala, faça e comece a enxugar um pouco esse ritual para que não fique tão cansativo, mas toma cuidado para também não ficar tão curto que o bebê não consiga entender que tá na hora de dormir. Mas geralmente as pessoas pecam mais pelo excesso do que pela falta. E preste atenção para não criar mais associações de sono. Por exemplo, muitas vezes o bebê dorme só no peito da mãe. E aí, muitas vezes o pai, naquele momento que não sabe o que fazer para o bebê dormir, começa a colocar o bebê na cadeirinha do carro e vai dar uma volta no quarteirão. Vê que deu certo uma noite, na outra noite faz igual. Quando eu morava no Brasil, eu tinha uma vizinha que tinha um menininho da idade da Lulu na época. Eu acho que eles tinham 1 aninho e pouquinho. Não, ia fazer 1 ano. Ele tinha 9, 10 meses quando eu morava naquela casa. O pai da criança, ele era vigilante noturno. Ou segurança. Enfim, ele trabalhava à noite. E a mãe era dona de casa e ficava o dia inteiro com a criança. Nessa luta de colocar o menino para fazer soneca, que não eram efetivas, e à noite
o menino acordava várias vezes. E o pai só conseguia fazer ele dormir no começo do sono noturno andando de carro. Ele tinha associação com o peito, mas isso a mãe deixava para fazer na madrugada. No começo da noite, para a mãe conseguir dormir um pouco, o pai pegava a criança, dava uma volta para ele pegar no sono. Geralmente esse pai ficava andando coisa de 1 hora com o carro. Ele falava assim que gastava muita gasolina, porque todas as noites tinha que andar de carro para o menino pegar no sono. Quando ele chegava em casa, colocava ele devagarzinho no berço, mas eu acredito que esse bebê estava tão cansado que ele nem despertava. E aí o pai ia trabalhar lá pelas 11 horas, meia-noite, e a mãe então assumia, porque nesse primeiro bloco da noite, quem ficava com o bebê era o pai, para a mãe conseguir dormir e descansar um pouco. Olha que vida, gente. E aí na madrugada, quem lidava com todos os despertares dele, que eram mais de 3, era a mãe com a amamentação. E ele sempre voltava a dormir com o peito. Gente, olha isso. A associação com o pai para a mãe descansar um pouco era andar de carro. E a associação da mãe, porque o pai estava trabalhando e já não dava mais para andar de carro, era o peito. Então, tomem cuidado para não incluir novas associações de acordo com o cuidador. Muitas vezes a gente precisa dos avós para ajudar na hora das sonecas, durante o dia. E aí a avó cria a associação de dormir sendo embalado, de dormir totalmente no colo. O pai cria a associação de andar de carro, a mãe já tem a associação do peito. Então, se tem uma associação, vamos trabalhar para excluir essa associação, para dissociar, ensinar o bebê que existem formas confortáveis, formas seguras e saudáveis de dormir e que tá tudo bem. Então, antes de estudar qualquer tipo de técnica de treinamento de sono, primeiramente, verifique se você está fazendo rituais consistentes. Eles são a estrutura invisível que sustenta uma noite de sono tranquila e previsível. Mas ritual sozinho não faz milagre. Se a rotina estiver desorganizada, o sono do bebê vai continuar bagunçado. E eu te ensino mais nesse vídeo aqui, ó.